Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, quinta fase EJA, ensino fundamental, e vamos lá ver o que tem planejado para esta aula. A nossa aula de número 45 tem como objeto de conhecimento sistema de equações do primeiro grau, método adição, com detalhamento em método da adição. Então, este agora é o momento que você vai ali ativar o seu botão máximo da atenção, não é? Organizar o seu material para fazer as anotações e vem comigo para a nossa aula. Então, a nossa aula aqui é voltada para estudar sistema de equações ali, método da adição, só que antes de nós sabermos um pouco mais sobre esse método, para que ele serve, é fundamental que se entenda primeiramente o que é um sistema de equações. Então, para isso, eu convido você a fazer a leitura aí da sua tela juntamente comigo. Sistema de equação. Um sistema de equações do primeiro grau é um conjunto de duas ou mais equações, onde cada equação é de primeiro grau. Está aqui a característica, ok? Sempre teremos ali duas ou mais equações, mas lembrando que aqui na nossa aula nós vamos estar estudando somente ali sistema de equação de duas equações, tá? Onde cada equação é do primeiro grau, ou seja, a variável está elevada apenas à potência 1. A forma geral de uma equação do primeiro grau é esta aqui. Preste atenção que aqui nós não estamos ainda verificando o que é um sistema de equação. Nós estamos aí retomando a forma geral de uma equação do primeiro grau, não é? Ax mais b igual a 0, onde a e b são constantes e x é a nossa variável. Então, quando é que eu tenho um sistema ali de equações do primeiro grau com duas equações? Lógico, você terá duas equações, e vou colocar essas duas equações aqui como exemplo. E como nós precisaremos trabalhar com as duas para chegarmos a uma resposta, como nós vamos considerar essas duas equações aí para chegar a uma resposta, para chegarmos a uma resposta, nós vamos dizer que elas formam um sistema de equações do primeiro grau, tá? Com duas ali variáveis. Mas o que é interessante lembrar, que quando nós estamos indicando um sistema de equação, nós temos que abrigar essas duas equações usando uma chave. Então, aí está um exemplo para você já ir se acostumando, não é? Já ir se habituando a reconhecer um sistema de equação. Já que já vimos aqui o que é um sistema de equação, vamos então agora ao próximo passo da nossa aula, que é conhecer o método da adição e saber para que ele serve. Novamente, acompanhe aí a leitura na sua tela. Vamos agora então estar estudando ali método da resolução de sistema de equação, não é? E resolver um sistema de equações significa o quê? Encontrar os valores das variáveis que satisfazem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, todas as equações do sistema. Como aqui na nossa aula nós vamos estar trabalhando com sistema de equação ali com duas equações, então nós já sabemos que os valores que nós acharmos para as nossas variáveis terão ali que satisfazer ao mesmo tempo as duas equações, e é aqui que entra o método da adição, que é o detalhamento da nossa aula. Quais são os métodos mais usuais para resolver um sistema de equações? Adição e substituição. Mas acompanhando aí a próxima leitura, o método da adição, ok? Como nós já vimos que ele é um método de resolução de um sistema de equação, o método da adição nada mais é do que um modo de resolvê-lo. Então, o método da adição, também conhecido como método de eliminação, é um método para resolver sistema de equações. O objetivo é adicionar ou subtrair as equações para que uma das variáveis seja eliminada, facilitando assim a resolução do sistema. Então, destaque aí nas suas anotações este detalhe. Qual é o objetivo ali do método da adição? É o que? Eliminar, não é? Uma das variáveis, facilitando assim
a resolução do sistema. Então, para ficar mais fácil, não é visualizar aí o que quer dizer realmente esse método da adição, como usá-lo, nós vamos ver agora um exemplo. E que diz o seguinte: considere o sistema de duas equações do primeiro grau aí, não é, com variáveis. Então aqui nós vamos estar trabalhando com duas variáveis aí, que é o x e o y. Então, 4x menos y igual a 10 e 2x mais y igual a 14. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que resolver. Mas perceba que nós vamos resolver pelo método da adição. Então, se nós vamos resolver pelo método da adição, nós teremos aí passos. Quais são os passos? O primeiro, para resolver o sistema. Como as duas equações possuem termos opostos, adicionam-se as duas equações membro a membro. Então, vamos aqui com muita calma nessa hora, ok? A primeira equação e a segunda equação possuem termos opostos. O que é que são esses termos opostos? São aqueles iguaizinhos. Quando eu falo iguaizinhos, são os semelhantes, tanto na questão do coeficiente, quanto na questão ali da variável, da letra. E aqui a gente percebe que são quem esses termos opostos? Menos y e y. Tudo bem? Então, nós vamos adicionar as duas equações membro a membro, como você acompanha aí. Nós vamos pegar a primeira equação e vamos adicionar a quem? A segunda equação. Da feita que nós fizermos essa adição, como eles são termos opostos, você vai perceber que aí a variável y, a incógnita, na verdade, porque nós estamos trabalhando com equação, ela vai sumir. Quer ver? Observe. Está aqui. Vou fazer a adição da primeira equação com a segunda. Tudo bem? Então, eu vou trabalhar aqui com termos semelhantes. Olha a importância de já termos estudado aí, de você já ter lido, não é? Aí em livros sobre termos semelhantes, que são o quê? São termos ali que vão possuir a mesma parte literal. Então, 4x vai ser adicionado a 2x, que vai ser quem? 6x. Menos y e mais y são os termos opostos, lembra? Então, eles vão ser ali, ó, eliminados. Mas para não usar tanto esse termo eliminado, quando nós juntamos termos opostos, o resultado vai ser zero, porque eles são iguaizinhos e nós vamos ter qual ideia aqui? Se eu devo y menos y mais y, vai totalizar zero. Para você entender melhor, imagine que você deve y e você vai pagar y. O que vai acontecer com a sua dívida? Vai ser extinta. Aí 10 mais 14, 24. Então, nós vamos ter aí 4 mais 2, 6. 6x igual a 24. Chegamos nesse detalhe bem aqui. O que acontece? Lembre que foi extinta a incógnita y. Nós ficamos aí só com uma variável, que no caso é o x, e nós precisamos agora determinar o valor dela. Quando nós chegamos bem aqui no resultado da nossa adição, nós ficamos diante de uma equação do primeiro grau. De um sistema de equação, quando nós aplicamos ali o método da adição, nós eliminamos a incógnita y e ficamos somente com uma, que é a x. Então, 6x igual a 24, nós precisamos resolver. Como nós vamos resolver? Não é? Quando se tem uma equação no primeiro grau, o que é que se deve fazer? Se houver termos semelhantes, você vai agregar ali no primeiro termo todos eles, não é? Não tem termos semelhantes no caso, então agora nós vamos proceder ao uso da operação inversa. Qual é a operação inversa? Perceba que aqui está 6x, mas na verdade é 6 multiplicado por x. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Nós não queremos determinar o valor do x? Sim. Então, quem tem que passar para o outro membro, para o outro lado, é o 6x. Então, se ele está sendo multiplicado, ele vai passar dividindo
o 24. Que fique bem esclarecido isso aqui para você. Quando eu tenho 6x igual a 24, o 6 ele vai passar dividindo o termo que já está lá no outro membro, tudo bem? Então, 24 dividido para 6, nós temos qual aí o valor do x? O x igual a 4. Posso dizer que finalizei a resolução do sistema de equação usando o método da adição? Não. O que significa resolver aí o sistema de equação? Você vai achar o valor das incógnitas presentes ali, que no caso é a x e depois a y. E no momento nós achamos só da x, mas nós vamos avançar. Se você já tem aí o valor da incógnita x, o que é que você vai fazer agora muito calmamente? Você vem substituir este valor que você achou em uma das equações. Para qual finalidade, professora? Para determinar o valor da próxima incógnita, que é quem? Y, ok? Então, vamos lá ver como é que funciona isto aqui. Ó, se eu já sei que o valor do x é 4, eu posso pegar uma das duas equações que nós vimos lá no sistema de equação. Mas nesse primeiro momento aqui, nós vamos trabalhar com a primeira equação para que você visualize que tanto na primeira equação como na segunda, o resultado que você vai achar para a próxima incógnita, que é o y, vai ser o mesmo. Qual era a primeira equação que nós tínhamos lá no sistema? 4x menos y igual a 10. Mas lembre, ok? Que o x vale quanto? 4. Então, se eu tenho 4x, eu tenho nada mais, nada menos que 4 vezes x. Qual é o valor do x mesmo? 4. Por isso que aqui apareceu 4 multiplicado por 4. Menos o y, vou repetir, igual a 10. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Agora nós vamos aqui efetuar esta multiplicação. 4 vezes 4, 16. 16 menos y igual a 10. O que acontece? Eu vou ter que resolver esta equação que apareceu aí para mim. Para nós apareceu, na verdade. Há dois modos de se resolver, certo? Ou se pega, a primeira é, se pega aqui, ó, o x, que não tem ali a variável y, e se coloca para o mesmo membro ali que está o 16, que também não tem variável, muda aí, não é? Os termos de lugar, passa quem não tem letra para o primeiro membro e quem tem letra vem para o segundo membro ali, lembrando sempre da mudança de sinal, ou então o segundo modo, não é? Que você vai ver aí qual é o mais fácil para você, deixa quem tem letra aí no primeiro membro. Perceba, ó, menos y, ele, a letrinha, ele vai ficar no primeiro membro. O 10 já está no segundo membro. E quem é que vai mudar de lado da igualdade? No segundo modo será o 16. Só que como ele mudou para o lado da igualdade, para o outro lado da igualdade, ele era positivo, ele vai chegar negativo. São dois modos de resolver. Então, continuando aqui no primeiro, já que eu trouxe o 10 para o primeiro membro, ele era positivo. Então, ele vai se tornar negativo. O y vai passar para o outro lado da igualdade, para o segundo membro. Se ele é negativo, por isso que ele ficou o quê? Positivo. 16 menos 10, 6. Então, aqui nós chegamos que o y tem o valor de 6. Mas e se eu fizer lá no segundo modo, professora, que a senhora apresentou? Vamos ver. Menos y é igual a 10 menos 16, que vai dar menos 6. Por quê? Lembre que se eu tenho mais 10 menos 16, os sinais são diferentes. Você vai considerar o sinal do maior número, que aqui no caso é o 16, e fazer a subtração entre eles. 16 menos 10, 6. Esse é o motivo de aparecer aí o menos 6. Mas nós não queremos saber o valor do menos y. Nós queremos saber o valor do y positivo.
Qual é o modo que se tira esse sinal de menos aqui da frente da nossa incógnita? Você vai multiplicar por um número negativo, porque menos com menos, mais. Mas a multiplicação vai ser por qualquer número? Não. Você vai multiplicar ali pelo menos 1. Por que pelo menos 1? Porque 1 ele não vai alterar o valor. Preste atenção que aqui nós não queremos alterar valor. Nós queremos fazer a mudança de sinal. Por isso que o 1 foi escolhido. Menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar o quê? Mais. E nós chegamos também à resposta aqui, que o y é igual a 6. Perceba, ó, foram modos diferentes só de organizar a equação aqui do y, mas se chegou ao mesmo resultado. E chamando a atenção dos senhores, que este valor foi quando nós escolhemos a primeira equação ali para resolver. Ah, professora, é complicadinho. Não é complicadinho, é trabalhoso. Então, é por isso que você tem que ter atenção máxima quando está estudando o sistema de equação ali do primeiro grau. Escolhendo agora a segunda equação, nós vamos também determinar o valor do y e verificar se é igual quando se determina lá na primeira equação. Então, qual é a segunda equação? 2x mais y igual a 14. Qual foi o valor do x encontrado? O valor do x foi 4. Por isso que aqui, ó, apareceu o 4 no lugar do x. Então, nós vamos ter 2 multiplicado por 4, mais y igual a quem? A 14. 2 vezes o 4, 8. 8 mais y igual a 14. Caímos em uma equação do primeiro grau que você já sabe resolver aí com toda a certeza. E o que é que vai acontecer? Nós vamos deixar aí no primeiro membro quem tem a letra. No caso aí, a incógnita y. Nós vamos mandar lá para o outro lado da igualdade, lá para o segundo membro, quem não tem a letra, quem não tem a incógnita e que mora aqui no primeiro membro, que é quem? O 8. Só que ele vai mudar de lado da igualdade, ele vai mudar de membro. Então, o sinal dele vai ser alterado, não esqueça isso. Mudou de membro, mudou de lado da igualdade, muda o sinal automaticamente. Então, se é mais 8, vem menos 8. 14 menos 8, 6. Pronto. Tanto escolhendo a primeira equação quanto a segunda equação, o que foi que nós percebemos? Que o valor do y é o mesmo. Professor, então eu tenho sempre que fazer esses dois modos, eu tenho sempre que calcular na primeira equação e depois também calcular na segunda equação? Não, não. Você vai escolher aquela equação que você considerar mais fácil para você trabalhar, que você tiver mais segurança. Se você achar que é a segunda equação, tranquilo, ok? Se você achar que é a primeira equação, tranquilo também. Quando nós achamos aí os valores das variáveis, nós temos a solução do nosso sistema. E a solução nós representamos justamente desse modo que você vê aí. S de solução é igual a... Perceba que aqui dentro do parêntese, quem é que vem? Vem exatamente o valor do x e o valor do y. Por que se usa ponto e vírgula e não a vírgula? Perceba que o valor do x é 1, que o valor do y é outro. Por isso, ponto e vírgula, para estar ali, ó, dizendo para você que são números diferentes. Porque se eu colocar somente a vírgula, eu posso ser levado, né? A tendência aí é dizer que a resposta é 4,6, o número decimal, e não é o caso. Nós temos aqui que x é igual a 4, que é um valor diferente do y, que é igual a 6, ok? Então, todos esses detalhes aí, toda essa atenção na hora de se resolver aí o sistema de equação do primeiro grau. Mas há casos que nem sempre vai ser direto ali o corte, né? A eliminação de termos opostos. Há exemplos aí, há situações, há sistemas que não são diretos e que precisam de procedimentos matemáticos específicos, e é isso que nós vamos ver agora no próximo sistema. Observe aí novamente a leitura na sua tela e aproveite para fazer todas as anotações possíveis. Então, considere o sistema de equação,
que você verifica aí, não é? E já percebemos que não há termos opostos. Quais são os termos opostos? Só lembrando você, são aqueles termos ali semelhantes, iguaizinhos, onde só muda quem? O sinal, onde só os sinais são diferentes. Um exemplo, menos 4A e mais 4A. Perceba, ó, que eles são iguaizinhos. O que diferencia entre eles, o que diferencia aí são os sinais. Esses são termos opostos. Exemplos, não é? Mas quando você observa aqui o sistema, você não visualiza termos opostos. Então, qual é o procedimento diante de sistema assim? Vamos lá. O primeiro passo é multiplicar uma ou ambas equações por números para fazer com que os coeficientes de uma das variáveis nas duas equações se tornem opostos. Deixa eu traduzir para você, ok? Perceba aqui o sistema de equação. Tinha termo oposto aí? Não. Então, o que é que nós vamos fazer? Você vai escolher qual variável você quer eliminar. Se você quer que suma a variável x, nesse caso, ou a y. Da feita que você escolher qual variável você quer eliminar, é que você vai passar aí para multiplicar por um valor, que nesse caso vai ser multiplicado por menos 2, porque esse x aqui está dizendo para todos nós, tá? Que esta primeira equação vai ser toda multiplicada por menos 2. E por que por menos 2? Porque se decidiu que quem vai se eliminar vai ser a variável x. E para ela ser eliminada, os valores aqui dos coeficientes terão que ser iguaizinhos com sinais opostos. Então, se eu tenho 2 e quero tornar 4, eu vou multiplicar por quanto? Por 2. Mas observe que aqui na segunda equação eu tenho mais 4. Então, aqui em cima vai ter que aparecer menos 4. Por isso que eu vou multiplicar por menos 2. Então, 2 vezes 2, 4. Sinais diferentes, negativo. Ó, sinais diferentes na multiplicação, negativo. 3 vezes 2, 6. 6y igual a 8 vezes 2, 16. Sinais diferentes na multiplicação, negativo. Perceba que a mudança vai ser só em quem? Na primeira equação. O que é que vai ser feito na segunda? A segunda equação você vai repetir normalmente, ó. 4x menos 2y igual a 6. Feito isso, qual é o próximo passo? Nós vamos aí resolver pelo método da adição. Você vai adicionar a primeira equação com a segunda. Menos 4x e mais 4x são termos opostos. Será eliminado porque menos 4x mais 4x, 0. Menos 6 com menos 2 vai ficar menos 8y. Menos 6 com menos 2. Sinais iguais, repita o sinal e faça a adição. 6 com 2, 8. Menos 8y igual a menos 16 mais 6, menos 10. Menos 16 mais 6, repita o sinal aí do maior número, que no caso é o 16, e faça a subtração. 16 menos 6, 10. Por isso o motivo do menos 10. Lembre, não é? Caímos aqui numa equação do primeiro grau. Se caímos numa equação do primeiro grau, nós vamos ter que resolver. Então, não tem termo semelhante, nós vamos trabalhar aí com a operação inversa. Quando eu tenho menos 8y, eu tenho menos 8 multiplicado por y. Se o menos 8 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo o número que já está lá. É por isso que ele continua o quê? Negativo. Porque aqui, olha, perceba que ele estava multiplicando. A operação contrária da multiplicação é divisão. Por isso que ele continuou com o sinal negativo. Sinais iguais ali na divisão, resultado positivo, e o valor do y, 10 sobre 8. Pode dar fração, professora? Pode sim, tranquilamente.
Achamos o valor do y, temos que achar quem? O valor do x. Ué, professora, mas ele não foi eliminado? Ele foi eliminado só para que se conseguisse resolver. Mas na hora de se determinar o valor dele, ele volta sim para o sistema de equação, tudo bem? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o valor do y que foi ali determinado, que é 10 sobre 8. Vamos escolher ali uma das equações e vamos trabalhar. Pegamos aí a primeira equação, que é 2x mais 3y igual a 8. 2x eu vou repetir porque não sabemos o valor do x, é ele que queremos determinar, mais 3 multiplicado pelo valor do y. Qual é o valor do y? 10 sobre 8, igual a 8. 2x, multiplicação aí de um número, não é, inteiro por uma fração, o que é que você vai fazer? Multiplique, ó, 3 por 10. Você vai trabalhar somente ali no numerador. 3 vezes 10, 30, sobre 8, igual a 8. Para quem ficou na dúvida, 3 multiplicado por 10 sobre 8, quando nós temos só um número, embaixo dele, embora não esteja escrito, é um 1. Multiplicação de fração, nós vamos ter 3 vezes 10, 30, 1 vezes 8, 8. Por isso que aqui ficou 30 sobre 8, igual a 8. Temos que determinar o valor de quem? Do x. Mas já podemos resolver aqui o valor do 2x? Não. Vamos separar ali de quem possui incógnita de quem não possui. Então, 8, que já está lá no segundo membro, não é? Menos 30 sobre 8. De onde veio esse 30 sobre 8? Perceba que aqui ele estava sendo adicionado e que nós vamos separar quem tem a incógnita de quem não tem. Então, o 30 sobre 8, ele vai precisar passar para o outro lado da igualdade. Passou, mas o sinal obrigatoriamente tem que o quê? Mudar. Tranquilo? Temos agora aí uma subtração que envolve fração e nós vamos com muita calma ali resolver. Qual era a subtração que nós tínhamos lá? Nós tínhamos essa aqui, ok? Lembre que quando tem só um número, é 1. Então, aí nós vamos ter que tirar o MMC. MMC entre 1 e 8, 8. 8 dividido para 1, 8. 8 vezes 8, 64. Por isso que apareceu 64. 8 dividido para 8, 1. 1 vezes 30, 30. Por isso que aqui no denominador ficam esses valores. 64 menos 30, nós vamos ficar com 34. 34 sobre 8. Consigo resolver essa divisão? Não, você nem precisa se preocupar com isso nesse momento, ok? Estamos aqui diante de quem? Diante de uma equação do primeiro grau e temos que resolver obrigatoriamente esta equação do primeiro grau, por quê? Porque nós temos que determinar o valor do x. Embora já apareça aqui embaixo, é importante que você compreenda que 2x é a mesma coisa que 2 multiplicado 2 vezes x. E o 2, para nós acharmos ali o valor do x, da incógnita, ele vai precisar passar para o outro lado. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, nós teremos 34 sobre 8, dividido por quem? Por 2. Não esqueça, divisão de fração. Repito, reescrevo, conservo a primeira fração e multiplico, ok? Pela inversa, pelo inverso desse. Se é 2, o inverso dele vai ser 1 sobre 2. Por isso que apareceu aqui 1 sobre 2. Multiplicação entre duas frações. Numerador com numerador, que vai dar 34. Denominador com denominador, que vai dar quanto? 16. Então, nós achamos aí que o valor do x é 34 sobre 16 e que o valor do y, 10 sobre 8, e eles compõem quem? A nossa solução. E não esqueça que aqui, no momento de separar o valor do x do y, é preciso usar
ponto e vírgula. Então, embora pareça trabalhoso, requer prática, requer estudo, requer ali um tempo de dedicação. Então, eu convido você a isso. Quando você tiver um tempinho livre, aproveite, vá praticar que você vai ter sucesso com toda certeza. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.